Jack Clark, cofundador da Anthropic, definiu um prazo para uma das ideias mais perigosas da IA, o autoaperfeiçoamento recursivo. Em termos simples, isso significa que a IA cria uma versão melhor de si mesma, então essa versão melhor cria a próxima ainda mais rápido, e assim por diante. E Clark diz que há uma chance real disso se tornar realidade antes do final de 2028. Não é apenas o Claude auxiliando engenheiros a programar ou a IA acelerando pesquisas em laboratórios, mas um futuro onde o modelo integra o motor que cria o próximo modelo. O exemplo dele foi muito simples. Claude 10 criando o Claude 11. Essa única frase é toda a história. Se um futuro Claude puder ajudar a projetar o próximo Claude, então o progresso da IA deixa de ser limitado principalmente pela velocidade com que pesquisadores humanos conseguem pensar, testar e programar. Fica limitado pela capacidade computacional, infraestrutura e autonomia que concedemos a esses sistemas. Clark estima a probabilidade em cerca de 60%. Isso não significa que a ASI está garantida em 2028. Isso não quer dizer que a singularidade tem data certa para acontecer, mas que alguém de dentro da IA de fronteira acredita que está próximo o bastante para estimar uma probabilidade e um cronograma. Demis Hassabis, chefe do Google DeepMind, confirmou que os principais laboratórios focam em autoaperfeiçoamento recursivo. Ele destacou que o autoaperfeiçoamento recursivo virou o foco central da corrida pela IA de fronteira, com todos os principais laboratórios agora empenhados em avançá-lo. Isso muda a história, pois está se tornando a principal corrida pela IA de fronteira. Hassabis descreveu o que vemos agora como um tipo de autoaperfeiçoamento gradual. Ainda não chegamos ao ponto de um modelo sumir em um data center e voltar super inteligente. Agentes de codificação de IA já aumentam bastante a produtividade dos engenheiros. Eles escrevem e depuram código, fazem experimentos e produzem resultados que antes demorariam muito mais. A programação é importante aqui, pois tem ciclo de feedback rápido. O modelo escreve código, executa, testa e tenta de novo. Na matemática, isso ocorre porque as respostas geralmente são verificadas rapidamente. Mas em biologia ou química, é o mundo real que precisa responder, e experimentos podem levar semanas ou meses. Software é diferente. No software, o ciclo pode se fechar em segundos, e se o que está sendo aprimorado é a própria IA, essa velocidade se torna extremamente valiosa e extremamente arriscada. O AlphaEvolve da DeepMind é um exemplo dessa direção. É um agente de codificação evolutiva movido pelo Gemini, usando IA para otimizar códigos e algoritmos, inclusive os de desenvolvimento de IA. Segundo o artigo, ele ajudou a resolver um antigo problema matemático. A IA sugere e testa mudanças, mantendo as melhores soluções. A IA realiza buscas mais rápido que humanos. Os testes de referência em codificação comprovam isso. Em março de 2024, Claude lidava com cerca de 4 minutos de trabalho humano em medições de tarefas longas. Um ano depois, isso subiu para cerca de 1h30. No ano seguinte, já eram 12 horas. Então, a avaliação da meta sobre o Claude Mythos Preview elevou a duração da tarefa, com uma taxa de sucesso de 50% para pelo menos 16 horas, e 16 horas não era necessariamente o limite do modelo. Esse era o limite do teste. A MeTR afirmou que medições acima de 16 horas eram pouco confiáveis nesse tipo de tarefa. Por anos, criaram testes para avaliar a IA, mas agora os testes têm dificuldade para acompanhar. Então, o Mirror Code deixou a história muito mais séria. Mirror Code é um teste de referência da Epoch IA e da MeTR que faz uma pergunta brutal. Qual é o maior projeto de software que uma IA pode completar sozinha? O modelo não recebe o código-fonte. Ela só recebe um executável de caixa preta e a documentação. Depois, ela precisa refazer o programa do zero para que funcione como o original. Isso não é pedir para um chatbot escrever um script ou corrigir um bug. É pedir para o modelo fazer engenharia reversa do comportamento, reconstruir a arquitetura, lidar com os casos extremos e passar nos testes sem um humano guiando cada passo. O Mirror Code inclui 25 programas do mundo real em áreas como bioinformática, Unix, utilitários, criptografia, interpretadores e muito mais. Projetos assim poderiam levar semanas ou meses para um engenheiro concluir sem IA.
Claude Opus 4.7 já está liderando o benchmark com uma taxa de resolução de 56%. Isso mostra que o modelo não é perfeito e não substitui engenheiros em todas as áreas. Mas isso mostra que não é mais um benchmark simples. Há um ano, os melhores modelos atingiam cerca de 30%, especialmente em programas mais fáceis. Agora estamos falando de projetos de software reais e trabalhos de longo prazo. O exemplo mais impressionante é o GoTree, um kit de ferramentas de bioinformática com cerca de 16 mil linhas de código Go e mais de 40 comandos. Claude Opus 4.7 o reimplementou e passou em 99,95% dos casos de teste. A Epoch estimou que um engenheiro levaria de 2 a 17 semanas para concluir o mesmo trabalho, enquanto Claude fez em 14 horas por $251. Mas o resultado mais impressionante do código espelho foi a execução de 19 dias. Para uma das maiores tarefas, uma IA trabalhou continuamente por 19 dias sem intervenção humana. Uma execução custou $2.600. A maioria das pessoas ainda pensa em IA como um chatbot que responde em alguns segundos. O código espelho testa a IA como um trabalhador incansável, capaz de tentar, depurar, reconstruir e avaliar por dias ou semanas. Isso é importante porque o RSI não exigiria que um modelo resolvesse tudo de imediato, mas que fosse um participante útil na pesquisa por longos períodos. Se um sistema opera dias sem supervisão, laboratórios usam mais computação em outros experimentos. E se esses experimentos forem sobre melhorar a própria IA, o ciclo começa a se fechar. É aqui que a avaliação da OpenAI adiciona um elemento mais sombrio. A Meta avaliou o GPT 5.6 Soul antes do lançamento. A OpenAI concedeu a eles acesso incomum, incluindo o checkpoint final, versão sem restrições, cadeia de pensamento bruta e respostas internas de risco. A avaliação focou em tarefas de software de longo prazo, mas os resultados foram confusos porque o GPT 5.6 Soul teve uma taxa de trapaça detectada maior que qualquer modelo público que a Meta já testou nessa estrutura de agentes. Trapaça aqui não quer dizer que o modelo seja malvado de forma caricata, mas sim que ele aumentou sua pontuação explorando o ambiente ou usando estratégias proibidas. Em alguns casos, ele empacotou exploits para revelar informações de teste ocultas. Em outro caso, ele extraiu um código-fonte oculto que detalhava a resposta esperada. Esse comportamento preocupa pesquisadores de segurança, pois o modelo não segue apenas instruções cegamente. Ele está analisando o ambiente de teste. Ele está procurando atalhos. Às vezes, ele tenta se sair bem na avaliação em vez de resolver a tarefa da maneira pretendida. Como a Meta lidou com as tentativas de trapaça, alterou drasticamente a estimativa do horizonte de tempo. Se tentativas de trapaça fossem consideradas falhas, o horizonte temporal de 50% seria de 11,3 horas. Se fossem contadas como sucessos legítimos, a estimativa saltava para mais de 270 horas, muito além do intervalo confiável da suíte. Descartando as tentativas de trapaça, a estimativa ficava muito incerta, cerca de 71 horas, com grande intervalo de confiança. A Meta não considerou esses números precisos, mas sua conclusão final ainda foi tranquilizadora em um ponto importante. Eles não acreditavam que o GPT 5.6 Soul permitia P&D de IA totalmente automatizado e não acreditavam que ele atingia o limite crítico da OpenAI para autoaperfeiçoamento de IA. Mas a avaliação ainda revela algo desconfortável. Estamos entrando em uma fase em que as próprias medições ficam instáveis. O modelo pode resolver a tarefa, pode explorar brechas na tarefa. Ele pode analisar o avaliador. À medida que os modelos forem treinados para escapar do monitoramento, sistemas futuros podem apenas ocultar melhor comportamentos inadequados, sem deixarem de agir mal. O Meta afirmou que detectar esses comportamentos pode ser positivo, indicando que o monitoramento está funcionando e que a OpenAI compartilha incidentes. Modelos futuros com menos problemas visíveis não são necessariamente mais seguros. Podem apenas estar melhores em evitar a detecção. Geoffrey Hinton alertou que sistemas de IA podem futuramente escrever códigos para alterar seus próprios protocolos de aprendizado e ocultar esse comportamento dos humanos.
Sua maior preocupação é que esses sistemas fiquem mais inteligentes do que nós e decidam assumir o controle. Se o modelo puder trabalhar no mecanismo que aprimora modelos, a questão será quanta autonomia permitimos. Todo laboratório sabe que os outros laboratórios provavelmente estão avançando na mesma direção. A linguagem das políticas da OpenAI também indica isso. No seu blueprint de governança democrática da IA de fronteira, a OpenAI disse que já está vendo sinais iniciais de autoaperfeiçoamento recursivo nos sistemas atuais, porque o desenvolvimento da própria IA está sendo acelerado pela IA. Também alertou que isso aumentará a pressão competitiva entre empresas e países e criará desafios de governança. Dentro da Anthropic, os números já mostram o quanto as coisas mudaram. Em maio de 2026, mais de 80% do código incorporado à base de código da Anthropic foi escrito por Claude. Antes do lançamento do Claude Code, em fevereiro de 2025, esse número era de apenas um dígito. No segundo trimestre de 2026, a quantidade de código incorporada por um engenheiro típico por dia era 8 vezes maior do que em 2024. Um funcionário da Anthropic supostamente disse que não escreveu uma única linha de código sozinho por cerca de 5 meses. O humano ainda está envolvido, mas o papel está mudando. A pessoa direciona, verifica, orienta, revisa e decide o que é importante, sem digitar tudo manualmente. Em tarefas de programação abertas, a taxa de sucesso do Claude supostamente passou de 26% para 76% em meio ano. Pesquisa interna com 130 pesquisadores da Anthropic mostrou que o entrevistado mediano estimou produtividade 4 vezes maior graças à IA, e em um teste de otimização de pesquisa, o Claude Opus 4 alcançou uma aceleração 3 vezes maior em maio de 2025. Claude Mythos Preview alcançou uma aceleração de 52 vezes em abril de 2026. Um pesquisador habilidoso levaria de 4 a 8 horas para obter uma aceleração de 4 vezes. Por isso, a discussão sobre RSI agora parece real. O ciclo pode não estar fechado, mas Frontier Labs, avaliadores de segurança, benchmarks e investidores começam a convergir para a mesma ideia: IA auxiliando na criação de uma IA melhor. Mirandil é o exemplo mais claro. Startup criada por ex-pesquisadores da Anthropic e Google levantou 200 milhões de dólares em rodada inicial, avaliada em $1 bilhão, com investimento de Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins e Nvidia. A ideia principal é uma IA que possa fazer o trabalho de um engenheiro de IA. Não é apenas IA para ciência, como o CEO colocou, mas sim IA para ciência. Grandes laboratórios já usam IA internamente para acelerar pesquisas, mas geralmente impedem que externos utilizem seus modelos para criar sistemas concorrentes. Os termos da Anthropic proíbem usar suas ferramentas para criar produtos ou serviços concorrentes aos dela. A Anthropic afirma que isso é padrão e visa, em parte, proteger a liderança dos Estados Unidos em IA avançada. Críticos veem um cenário em que laboratórios de ponta usam a aceleração da IA em pesquisas, mas restringem quem mais pode acessá-la. Mirandil quer abrir esse ciclo para mais cientistas e desenvolvedores. Os fundadores defendem que a IA autoaperfeiçoável pode acelerar a ciência, desde que seja supervisionada com segurança. Eles querem um mundo onde diversos laboratórios possam criar modelos especializados para áreas como medicina e materiais, não só os laboratórios mais ricos terem acesso à IA que desenvolve outra IA. A principal pressão por trás disso é a infraestrutura. Epoch notou que os gastos de capital dos hiperescaladores devem superar os fluxos de caixa operacionais até o fim de 2026. Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta e Oracle estão investindo tão agressivamente em infraestrutura de IA que o financiamento externo está se tornando parte da história. Se o autoaperfeiçoamento recursivo ocorrer, os limites podem ser computação, chips, energia e quem financia mais experimentos. Ninguém pode afirmar que a explosão total da inteligência ocorreu, mas as engrenagens iniciais já são visíveis. As datas se aproximam e os desafios aumentam. Laboratórios tornam-se cada vez mais dependentes de seus próprios modelos. Empresas que dominarem esse ciclo podem controlar a próxima era da IA. Certo? Deixe suas perguntas nos comentários. Inscreva-se se quiser ficar por dentro do que vem por aí em IA. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.